Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Também quero cumprimentar os irmãos que estão em casa, também com essa mesma paz, e dizer que Jesus é bom e o diabo não presta. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Queridos, a gente vai meditar hoje num assunto que é bem interessante. Eu tenho certeza que você vai gostar do tema. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia. Então, para a gente já iniciar, para você poder tomar seu assento, abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. A gente vai ler o versículo de número 31. Atos, capítulo 16, versículo 31. Todos encontraram? Amém. Então vamos ler. Ali no projetor diz o seguinte: e eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Amém? Você crê? Então pode tomar seu assento. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Amém? Muito bem. O livro do escritor aos Hebreus, capítulo 2, versículo de número 3, tem também um outro texto. Eu vou pedir para o nosso projetista. É assim que fala, um projetista é o cara que faz projeto, né? O rapaz da projeção. Por favor. Hebreus 2, 3 diz o seguinte: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Muito bem, você já deve ter percebido que hoje a gente vai falar sobre salvação. Ok? Salvação. Eu estive falando com Deus sobre o que pregar, sobre o que falar. Isso, por incrível que pareça, irmãos, por mais que você tenha anos de crente, anos de igreja, anos de escola dominical, por mais que você tenha seminário, faculdade, teologia e outras coisas mais, toda vez que você tem que falar para o povo de Deus, que você tem que falar na igreja, seja numa reunião de oração onde tem 2, 3 pessoas, seja no culto de domingo que você tem um número maior de pessoas, o dilema é sempre o mesmo. A gente sempre vai ter dificuldade naquilo que a gente vai dizer. Por que que a gente tem dificuldade? Porque o nosso coração, ele deseja dizer algo. O nosso coração deseja falar algo para a igreja que vai, causar ali uma transformação na mente dos irmãos. O nosso desejo é esse. Porém, a gente tem aprendido aqui com o pastor Paulinho, pastor Paulo Magefeste, a gente tem aprendido ao longo dos anos que o que traz a mudança, a transformação na vida de uma pessoa é a revelação que ela tem e não a visão que eu tenho daquela palavra que eu estou ministrando. Entende? Você está me compreendendo? Então, hoje eu quero falar de salvação. Porque salvação, irmãos, é uma coisa que eu acho que é a razão daquilo que nós estamos fazendo a vida toda no que diz respeito a seguir a Cristo. Todos nós estamos aqui nessa noite por uma mesma razão. Por
causa da salvação. Se não fosse pela salvação, eu tenho certeza que muitos não estariam aqui nessa noite. Porque a salvação é algo que a gente deseja, a gente busca, a gente espera, a gente quer, a gente almeja. No entanto, a Bíblia diz que o céu, estar no céu, entrar no céu, exige um esforço tremendo. E a gente não vai conseguir entrar no céu sem trabalho, sem força, sem esforço, sem dedicação. A gente não vai conseguir entrar no céu. E para entrar no céu, a gente precisa ser salvo. Se você não for salvo, você não vai poder entrar no céu. E a Bíblia traz para a gente uma série de ensinamentos sobre essas questões. E eu estava vendo algumas coisas acerca da salvação. E quando a gente fala de salvação no nosso dia a dia, as pessoas geralmente começam a perguntar: mas que tipo de salvação é essa que você está falando? Que tipo de salvação você está se referindo? Apesar de nós morarmos num país de maioria cristã, seja católica ou evangélica, as pessoas não compreendem. Quando você começa a conversar sobre isso com um amigo, com um colega, as pessoas têm dificuldade de compreender, porque o mundo, infelizmente, está secularizado demais. As pessoas não tiveram educação religiosa. Antigamente, nas escolas tinha a educação religiosa. Ela era focada no contexto do catolicismo. E isso era até bom, porque as pessoas tinham uma ideia, em detrimento da questão da idolatria, as pessoas, de uma forma geral, elas tinham uma ideia de que tinha um Cristo, tinha um Filho de Deus, tem a questão da religião, da religiosidade. E as pessoas ainda tinham um pouquinho desse conteúdo. O grande problema é que isso foi sendo tirado das escolas, e hoje nem nas escolas se pode mais ter referência ou se falar de Deus. Infelizmente, a gente está caminhando para um tempo que daqui a pouco falar de Deus se tornará crime. E a gente tem que orar muito a Deus, para que antes que esse tempo chegue, aconteça um grande avivamento na nossa nação, na nossa cidade, no nosso país, e a gente possa vencer mais essa mazela que Satanás já está trabalhando nela faz tempo. Então vamos lá. Quando falamos acerca de salvação para algumas pessoas, geralmente elas têm dificuldade para compreender do que estamos falando, de que tipo de salvação a gente está falando, né? E elas geralmente perguntam: que salvação é essa? E isso acontece por muitas razões, por diversas razões. Entre elas, a falta de interesse. As pessoas não têm interesse de falar de Deus. As pessoas querem falar de milagre. As pessoas não querem falar de salvação. Elas querem falar de recompensa, de bênção, de milagre, de algo que de imediato vai resolver o problema, a situação de vida. Aquele relógio está certo? Aquele relógio está certo? Jesus, então já é. Vamos lá. O tempo voou. Vamos lá então. As pessoas estão preocupadas com o resultado imediato de algo que elas podem receber. E quando você fala de salvação, as pessoas, né, normalmente elas se retraem. E a gente precisa se preocupar muito com isso, porque a salvação é verdadeiramente aquilo que a gente tem de mais precioso. Irmão, o que você tem de mais precioso não é a sua esposa, não são seus filhos, embora eles sejam preciosíssimos. Nessa terra, é o maior bem que a gente tem, a nossa família. Embora a gente ame de paixão a nossa esposa, nossos filhos, o bem mais precioso que a gente tem é a salvação da alma.
Porque quando a gente parte dessa vida, o nosso corpo, logicamente, ele vai perecer. Porque ele foi projetado para ser usado durante o tempo que a gente estivesse aqui. E daqui a pouco a gente vai desabitar essa casa. A gente vai sair dessa casa. E quando a gente sair dessa casa, a nossa alma, ela é o registro de tudo aquilo que a gente faz. Está tudo registrado na nossa alma. As impressões da nossa vida, sejam alegrias ou tristezas, estão registradas na nossa alma. E é essa alma que vai estar diante de Deus naquele grande dia, para prestar contas. Então a gente precisa ter muito cuidado com essa alma, com esse bem tão precioso que a gente conduz através desse vaso, desse corpo que foi dado para a gente. Ok? Então, a salvação, a gente precisa se preocupar muito, porque a gente precisa se proteger para não perder a salvação. Por exemplo, aqui no ponto 1 que eu separei, a gente precisa ter cuidado, Romanos 3, 23, pode colocar para a gente? A salvação da maldição do pecado. O pecado, ele é uma maldição que entrou na humanidade por causa do homem. E ali em Romanos 3, 23, Paulo diz, olha, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem é destituído do cargo, irmão, ele perde o quê? Ele perde as benesses do cargo. Ele perde o salário, a participação nos lucros, ele perde o ticket de refeição, ele perde o vale transporte, ele perde o FGTS, ele perde férias remuneradas, ele perde tudo. Quando o homem pecou, ele perdeu tudo isso. Então ele foi afastado, ele perdeu o direito. No entanto, quando Jesus vem, a gente recupera tudo isso, através do sacrifício na cruz, por meio do perdão dos pecados, através da nossa confissão e arrependimento. Aceitar a Jesus vai trazer para nós de volta esse benefício, ou esses benefícios, né? Os benefícios que acompanham a salvação. Com a queda do homem, o vírus do pecado surgiu. Coloca para a gente, 1 Coríntios 15, 21. Enquanto não alcançado pela salvação, esse vírus do pecado vai dominar. Irmão, mas você pode perguntar, irmão, mas quem está salvo não peca? Está sujeito. Está sujeito ao pecado. Porque enquanto estamos aqui, presos nesse corpo, Deus nos deu uma coisinha chamada livre-arbítrio. Nós temos o direito de acertar e de errar. Você sabe por que a maior dificuldade dos filhos é obedecer os pais? Ainda que eles sejam os melhores filhos, eles têm uma dificuldade tremenda. Você sabe por quê? Eles têm essa dificuldade? Por causa da resistência do pecado. O pecado, ele traz no ser humano um sentimento natural de rebeldia. A rebelação que aconteceu lá. Essa rebelação, ela está no nosso coração por natureza. Irmão, você está dizendo que a gente é rebelde igual Lúcifer? Não, eu estou dizendo que nós refletimos. Isso é um reflexo do pecado original. Por que a Bíblia traz o conselho, que é uma série de conselhos, ela faz, na verdade, um mapeamento da alma do ser humano, e lá no determinado ponto, Paulo, ensinando aos irmãos da Galácia, ele fala sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Para a gente aprender. É difícil você se defender de uma coisa com a qual você não tem arma, você não tem escudo, você não tem nada. As armas e o escudo do crente é a palavra. Se você não tem conhecimento da palavra, você vai engolir qualquer coisa que te disserem, ou você vai ter dificuldade para se defender. Quando alguém te acuar. O mundo vai te acuar. As pessoas vão te acuar. E se você não tiver argumento, você não vai conseguir sair dessas armadilhas.
Você não vai conseguir sair, como diz aí no mundo, dessa sinuca de bico. Porque qual é a especialidade do diabo? É criar situações para nos prender em determinados pontos. A gente tem muitos pontos de fraqueza, irmãos. E o diabo conhece cada um deles de forma detalhada. Sabe por quê? Porque ele estuda a humanidade desde a criação. O diabo, ele acompanha o homem desde a criação. Então pensa comigo. Quem te conhece tão bem quanto Deus? Infelizmente é Ele. Não que Ele conheça a sua pessoa e tenha contato contigo, mas Ele conhece a sua natureza. Ele conhece as suas qualidades no que diz respeito àquilo que você está sujeito. Aquilo que a gente está suscetível. Qual é a fraqueza do ser humano, de todo ser humano? Uns têm mais, outros têm menos, mas as fraquezas são as mesmas. São as mesmas. As mesmas. Qual é o ser humano que não gosta de estar bem? Todo mundo gosta. Qual é o ser humano que não gosta de ter bens materiais? Todo mundo gosta. Você vai encontrar uma pessoa ou outra que é mais desprendida. Mas, no geral, eu ouvi uma expressão que é horrorosa, infelizmente eu vou dizer essa expressão aqui, mas ela é horrorosa, vocês me perdoem. Que alguém uma vez me disse que todo mundo tem um preço. Todo mundo tem um preço. Isso é terrível. Do ponto de vista mundano. Mas do ponto de vista espiritual, dá para a gente refletir sobre isso. Por quê? Qual foi o preço do Mestre? Qual foi o preço de Jesus? E o preço dele foi pago para nós. A Bíblia diz que ele não morreu por árvores, ele morreu, a Bíblia não diz isso, né? Nós estamos dizendo, mas ele não morreu por árvore, ele não morreu por animal, ele não morreu por gado, cachorro, ele morreu pela gente. Então a Bíblia diz que o preço dele foi pago por nós. E a gente muitas vezes despreza a salvação, dando atenção a dogmas, a fábulas, a histórias. Quanta gente tem sido levado por histórias da carochinha que é contada na internet? Quanta gente tem sido levado por fábulas, por histórias contadas por pessoas que querem tirar o foco, né, da igreja, do povo de Deus. Com a queda do homem, né? Com a queda do homem, o vírus surgiu, como eu já disse, e esse vírus vai dominando a humanidade. Mas quando somos alcançados pela salvação, o antídoto enfraquece o vírus e a gente consegue seguir em frente. 1 João 1, 7 a 9. Salvação das ciladas. Por quê? Porque o diabo, ele coloca logo Efésios, deixa o João para depois, não vai dar tempo de ler tudo mesmo. Efésios 6:11. A salvação das ciladas do diabo, porque o diabo, ele prepara ciladas. Como ele conhece as nossas fraquezas, ele se especializou em preparar tropeços para nós. Veja ali, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E as ciladas, elas vêm de várias formas e de diversas direções diferentes. Então a gente tem que ter cuidado, porque aquilo que parece bacaninha, aquilo que parece legalzinho, aquilo que parece, aquilo que enche o nosso ego, aquilo que faz a gente se sentir bem perante as pessoas, muitas das vezes traz consigo uma cilada do diabo escondida. Isso é fato.
Eu tinha um amigo, quando eu era mais jovem, que ele, menino da igreja, criado na igreja, gente finíssima. E eu conheci ele quando jovem. Ele namorava uma menina, e a menina era aquela moça que, né, à frente do seu tempo e tal, aquela coisa toda, né? Mas era uma menina direita. Essa menina começou a trabalhar no escritório como recepcionista. E o menino, pronto para casar ali, tudo certinho, infelizmente, a menina caiu na cilada e saiu do eixo, perdeu, terminaram o namoro, acabou aquilo. E aquele menino sofreu muito, jovem, sofreu demais. E aí a menina, lá, não deu certo a situação, ela ficou sozinha, grávida, e agora? Olha a situação. Por quê? Se deixou seduzir pelos olhos. O dono do escritório era um cara que tinha grana, era advogado, levava de carro para lá e para cá, se deixou seduzir pela concupiscência dos olhos. Infelizmente, irmãos, o ser humano é passível dessas coisas. Mas isso é só um exemplo. Tem N outras situações que isso acontece com a gente. Se a gente não tomar cuidado, a gente entra e entra feio. E o inimigo faz a festa se a gente não vigiar. Então, salvação pela maldição do pecado, salvação das ciladas do diabo, né? Por quê? Porque o diabo ele anda ao redor. 2 Pedro, ou 1 Pedro 5,8, diz que ele está ali, ó, ao nosso redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas ele está bramando como leão no sentido de que tudo que ele faz é bravo e vai te assustar? Não. Ele está bramando como leão porque ele está com as garras afiadas, ele está com as presas afiadas, ele está pronto para dar o bote, e se você não ficar esperto, ele leva. Ele abocanha a presa e vai embora. Ele carrega. Por quê? Porque as armadilhas e as prisões que ele joga, dificilmente a pessoa consegue sair. Quando sai sequelado. Quando sai com problema. Por quê? Porque não vigiou, porque não valorizou a salvação, porque não colocou a salvação em primeiro lugar. É importante, irmãos, a gente entender como igreja que a salvação ela está acima de todas as coisas. A salvação ela não pode ser colocada em xeque e nem abaixo de nenhuma prioridade. A salvação é o que a gente tem de mais precioso. Se você não primar, não zelar pela sua salvação, infelizmente, quando você estiver no perigo, dificilmente você consegue recuperar, voltar. Como eu disse, quando volta cheio de sequela, porque o resultado de quem foi não volta igual. A Bíblia diz que quando a casa está limpa e adornada, e está tudo certinho, mas quando o espírito imundo volta para aquela casa, o negócio volta 7 vezes pior. Ah, irmão, isso aí é uma crendice. Não, não é uma crendice, porque a pessoa, quando ela sai da presença de Deus e ela se desloca mundo afora, meu irmão, tudo que ela não podia fazer, ela vai fazer. Por quê? Porque o ímpeto, o desejo de fazer, ele aflora naquela pessoa como um vírus. É como uma doença. Você já viu quando você pega um resfriado muito forte? Você está muito bem, de repente tua imunidade baixa, você pega um resfriado daqueles que você não é ninguém, você passa 2 dias deitado em cima de uma cama, sem força nem para comer. O pecado, ele age nessa linha. Quando o camarada vai, ele vai até o fundo. Por quê? Porque ele não tem força para se manter. Ninguém que esteja nessa situação consegue ficar ali de aparência. A pessoa, infelizmente, afunda. E a salvação é que está em jogo. Ok? Número 3 aqui.
Salvação do juízo vindouro. Sabe o que vai acontecer? Coloca para a gente Apocalipse 20, a partir do verso 11. Salvação do juízo vindouro. Você deve estar preparado, já deve ter ouvido falar que a gente vai estar diante de Deus para prestar conta de tudo aquilo que a gente fez, de toda a nossa vida. O dia da grande prestação de conta, o dia do juízo. E quando a gente estiver lá, nós seremos inquiridos, ok? E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, e estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Irmãos, o que tem nesses livros? O que você acha que tem nesses livros? Você acha que só tem coisa boa lá nesses livros? Sim ou não? Fala para mim. Quem acha que só tem coisa boa? Levanta a mão. Ainda bem que foi só a Kathleen que levantou. Irmão, nesses livros, vai ter o que a humanidade fez de mais sórdido e aquilo que a humanidade fez de mais belo. Aquilo que de terrível foi feito e aquilo que de mais maravilhoso foi feito. Porque nesses livros vai estar a história da humanidade. Mas é uma história para cada pessoa. Então, está tudo registrado. Eu, particularmente, me preocupo com a minha história, porque eu sei que eu já errei muito. Estou sujeito a errar. Estou sujeito a errar. E isso é terrível. Então isso serve para a gente refletir, para a gente pensar. Porque às vezes a gente leva uma vida tão tranquila, tão relax, fazendo aquilo que dá na telha. Quem manda na minha vida sou eu sou independente. Antigamente, no meu tempo de moleque, no tempo do pastor Gilson, que está ali, não me deixa mentir, no tempo do pastor Gilson era assim. Ele não dizia isso porque ele é filho de crente, né? Mas os coleguinhas dele diziam, quem manda no meu nariz sou eu. Acaba que tivesse um bigode do tamanho do bigode do Marco Antônio, aonde chegasse, que bigode, hein? É respeito. Se tirasse um fio do bigode e botasse em cima do balcão, o cara levava a venda toda. Por quê? Era assim que as pessoas viviam. E infelizmente, irmãos, isso traz para a humanidade esse tipo de situação, traz para a humanidade um desprezo sobre o sagrado. Isso dá para as pessoas uma falsa paz e uma falsa segurança no que diz respeito ao sagrado, no que diz respeito a Deus, no que diz respeito à religião, no que diz respeito à salvação, no que diz respeito ao compromisso com o sagrado. E isso acaba sendo um perigo, porque como é que você vai ensinar para uma pessoa que aprendeu a vida toda o que era certo, ela aprendeu errado? Como é que você vai consertar isso? Só quem pode convencer isso é o Espírito Santo. Convencer essa pessoa do certo e do errado é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo também só vai trabalhar nessa mente se essa pessoa estiver exposta a esse tipo de conteúdo, de palavra. Se ela não estiver aqui para ouvir, ela infelizmente vai continuar na cegueira. E esse é o nosso trabalho, compartilhar a salvação com as pessoas que cruzarem o nosso caminho, com as pessoas que estiverem diante de nós. Ok? No calendário da humanidade, não, vamos ver Atos, eu nem li tudo, mas vamos ver Atos, não dá tempo de ler tudo. Atos 17:31, no calendário da humanidade, um dia em que todos os que foram alcançados pela salvação terão que se apresentar
diante do grande Deus, como a gente leu ali. Atos 17:31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dentre os mortos. Cristo. Quando nós formos, quando houver o grande arrebatamento, quando nós todos formos ressuscitados, os que não passarmos pelo arrebatamento, nós estaremos diante de Deus. Mas é importante a gente pensar como é que a gente vai estar lá. Por isso é importante cuidar da vida aqui, para no nosso momento de passagem, no momento da nossa morte, a gente ir tranquilo e seguro. Como eu disse aqui, há no calendário da humanidade um dia em que todos foram, um dia em que todos os que foram alcançados pela salvação terão que se apresentar diante do grande, diante do grande Deus. Todos nós teremos que nos apresentar diante do grande Deus. E aí tem algumas referências aqui. Nesse contexto, a gente falou de livro ali, Vamos pensar que para cada pessoa, para cada coisa, tem que ter uma anotação. Porque tem o livro. Esse livro não é genérico. O nosso histórico não é genérico. O nosso histórico é detalhado. Porque o nosso Deus é um Deus de detalhes. Então, suponhamos que lá a gente vai ter um livro das lágrimas. A gente vai ter o da consciência. Quando eu digo livro, é uma parte dentro do livro discriminando essas coisas. Então vamos ver lá, da consciência, Romanos 2,15. Depois, Salmo 56,8. Então, Romanos 2,15 diz o seguinte, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Veja, que coisa interessante. O nosso pensamento e a nossa consciência. Vai estar lá, irmão. Pode ter certeza. Porque tudo que você faz antes de fazer, você pensa. E quando você faz, você julga. Você pesa. E quem faz esse trabalho de julgar a sua ação e as suas atitudes é a sua consciência. Ok? Ficou claro essa parte? Vamos lá. Livro das Lágrimas, Salmo 56, versículo 8. Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Olha, o salmista já tinha essa revelação. Está no livro de quem? Está no livro de Deus. Ele tinha essa consciência. E a gente também precisa ter. Livro do corpo, Salmo 139, verso 15 e 16. Vamos ver o que o salmista diz. Salmo 139, versículo 15 e 16, diz assim: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Veja que coisa profunda. Quando nada daquilo que você pensava, nem imaginava, os teus pais nem imaginavam que você viria ao mundo, o Senhor, Ele já sabia de todas as coisas, já estava tudo preparado, sabe? Irmão, você está dizendo que Deus já tinha todo esse sofrimento, esses traumas preparados para mim? Não, querido.
Eu não estou dizendo que ele tinha isso preparado. Eu estou dizendo que Deus te contemplava. Eu estou dizendo que ele sabia, que ele tinha um plano. Mas é importante a gente entender uma coisa dentro desse contexto, que muitas das vezes a gente faz vista grossa. É que existe uma coisa dentro do contexto do livre-arbítrio, causa e consequência. Já parou para pensar nisso? Será que você já colocou na tua mente que as suas escolhas vão te trazer consequências? Eu digo para os meus filhos lá em casa: filho, você precisa entender que tudo que você for fazer vai gerar uma consequência. Tudo. Você falou uma coisa que não devia falar, você vai gerar um desconforto, você vai gerar um mal-estar, você vai gerar um problema. Você tomou uma atitude que não devia tomar, vai ter uma consequência. E o grande cuidado que a gente precisa ter na nossa vida, irmãos, em todas as áreas, é pensar sempre antes de fazer. A Bíblia traz para a gente ensinamentos gloriosos. E um desses ensinamentos, a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, como dizia nosso querido Joaquim. Sabedoria. Na multidão de conselhos há sabedoria. Irmão, mas eu tenho noção do que eu vou fazer, eu já tomei a decisão, está tomada e ponto final. Aí vai lá e pimba. Faz aquilo que não devia fazer e depois vai chorar as pitangas, vai chorar o resultado, vai chorar as mágoas. Por que isso acontece, irmão? Porque o coração do homem é duro, irmãos. O coração do homem, ele é endurecido. E só Jesus, através do Espírito Santo, pode amolecer esses corações. Só Jesus, através do Espírito Santo, pode mudar a mentalidade das pessoas. Vamos lá, livro das palavras, Mateus 3,16. Livro das palavras, e depois Mateus 12, 35 e 36. Vamos lá, para quem reclama que eu só leio Malaquias 3,10, está aí, ó. Então, aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atendeu e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Veja que interessante, queridos. O Senhor, ele tem um memorial. O que é um memorial? O memorial é a sua história. Uma Joelma trabalha em um hospital, né? Lá no pé da cama do paciente tem tudo escrito lá dele, né? Aquilo ali é um memorando do que acontece com o paciente, né? O paciente aconteceu isso, acordou agora, tomou remédio, tarará, tarará. Tem ali a agenda do paciente. Aquilo ali é para quê? Para que o outro profissional, quando chegar, ele vai olhar. Então Deus, ele tem isso da gente. Deus tem isso seu, tem meu. Tem um memorial diante dele, porque no momento ele vai precisar usar isso. Então, tenha cuidado, vigia na terra, porque tudo que você faz está registrado. Né? Lá em Brasília o pessoal está preocupado com, né, camarada lá que vigia todo mundo. Aqui a gente está preocupado com Deus, que Ele vigia a vida da gente 24 horas. E a gente precisa ter esse cuidado, para a gente não cair nas ciladas do diabo. Gente, me dá só mais um pouquinho, só mais uns minutinhos, é rapidinho. Eu garanto para vocês, se vocês dormirem, eu acordo todo mundo, tá? Fiquem tranquilos. É coisa rápida. Vamos lá.
Como posso me livrar dessas condenações, né? Dessas 3 condenações que a gente falou lá em cima? Essa é a pergunta que muitas pessoas se fazem. Como é que a gente se livra desses problemas para não perder a nossa salvação, né? E aí há 5 passos básicos que eu prometo que eu vou correr, porque o tempo já se foi, que a gente trata dessa questão. 5 passos básicos para que o homem seja livre da condenação. Primeiro passo, é preciso crer, né? A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo, né? Atos 16, 31, a gente lá no início, não leu? Atos 16, 31, né? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, ok? Vamos correr então, para a gente ganhar tempo. Aceitar o sacrifício na cruz, que é capaz de nos galardoar. O sacrifício da cruz, ele traz para a gente um presente maravilhoso, uma dádiva, que é a salvação. Ok? Hebreus 11:6, né? Diz que Deus é galardoador, né? Ele é presenteador daqueles que o servem, que o buscam, ok? Vamos lá, segundo ponto, confessar a Cristo, Romanos 10:9. Lá diz o seguinte: se com a tua boca creres, com o teu coração, se com o teu coração confessa, com a tua boca crer e com o teu coração confessar, né, que Jesus Cristo, coloca para gente, melhor, a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Bota o 11, o 10, visto que com a boca, não, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Por que o apóstolo Paulo fala isso no 10? Porque é importante você dizer aquilo que é. Olha, vou te falar aqui um segredo agora. Vou te dar uma chave. Quando Jesus, ele fala para Pedro: Pedro, o que tu ligares no céu, na terra, será ligado no céu. Ele está dizendo o seguinte para Pedro e para nós. Ele está dizendo o seguinte: você precisa falar. Se você não falar, não vai ser ligado na terra e no céu. O mundo espiritual, queridos, é movido pelo mundo físico. Então abra a tua boca, como diz o pessoal aí do reteté, abra a tua boca, crente, fala. Abra a tua boca e fala, porque aquilo que você não disser, não. Olha, gente, isso aqui é importante que eu vou dizer. Aquilo que você não disser, não existirá. Agora tenha cuidado, porque a gente às vezes fala besteira. E quando a gente fala besteira, se toda besteira que a gente disser vier à existência, o negócio também não fica bom. Então a gente tem que ter cuidado com o que fala. Cuidado com o que fala. Porque a palavra, as pessoas usam muito essa expressão, a palavra tem poder. Não é só uma questão da palavra ter poder, é um princípio. É um princípio. A Bíblia diz que pela palavra os mundos foram criados. Gente, tem noção do que é isso? Pela palavra os mundos foram criados. E aí, o que você me diz? Mas a minha palavra não tem poder. Não, não é uma questão da sua palavra ter poder ou não. Não é uma questão de você ser uma pessoa espiritual ou não. Não é uma questão de você ser crente ou não. É um princípio estabelecido por Deus. Não depende da santidade. Ok? Não depende da sua santidade. É um princípio estabelecido por Deus. E contra os princípios de Deus, a gente até reclama, a gente até discorda, a gente até deixa de cumprir, mas eles não deixam de existir, porque
Porque a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que falou, daquilo que fez. Então tenha cuidado com aquilo que você diz, porque pela palavra os mundos foram criados. Porque através da palavra, aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Então tenha cuidado, tá bom, querido? Guarda o teu pé quando entrar não só na casa de Deus, mas quando entrar em qualquer lugar, quando estiver em qualquer ambiente. Guardar o teu pé é andar em vigilância, para a gente não cair nas armadilhas do diabo. Porque o diabo, irmãos, ele arma. Quer ver uma armadilha boba que o diabo arma para todo mundo o tempo todo? É a armadilha da ira. A armadilha da ira, ela está no coração das pessoas. Por quê? Porque quando eu sei que o Gilson não gosta que eu falo, que camisa, hein, varão? Vermelha? Aí, viu? Viu? Olha o perigo. Se eu não conhecesse o pastor Gilson, não soubesse que ele está brincando comigo, ele já ia ficar meio atravessado. E aquele irmão ali. Você está entendendo? A armadilha da ira. As pessoas podem se irar com facilidade. Mas faz sentido? Mudaria alguma coisa na vida dele se eu de fato tivesse dito isso para ele? Ele ia deixar de ter o que ele tem? Ele ia perder alguma coisa materialmente falando? Não. Mas a impaciência das pessoas refletem a ira que nasce dessa intolerância que há no coração das pessoas. E a gente precisa tomar cuidado, porque a gente cai nessas brincadeiras de mau gosto do diabo o tempo todo. O diabo usa todo mundo, irmãos. Todo mundo, inclusive a gente. Tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes você está sendo usado pelo inimigo para irar o outro, para levantar contenda, para levantar briga, né? Eu estava hoje em casa lendo, minha esposa chegou e começou a falar, ouvir alguma coisa alta, um louvor no celular. Eu olhei para ela umas 3 vezes, pelo amor de Deus, estou tentando ler aqui. Aí ela disse assim, está vendo como é bom? Aí eu saí e fui para outro cômodo, mas outro cômodo estava um forno. E aí eu, misericórdia, eu falei, dei uma lidinha ali e tal, fui para a cozinha, né, para agradar a patroa, fiz mais uma fornada de pão, botei lá e tal. E aí eu falei, agora está na benção. Aí me preparei, 6 horas eu estava de banho tomado, falei, vou para dentro do carro, que lá eu consigo ter um silênciozinho. Entrei no carro e fiquei, né? Que a 5 minutos todo mundo se adiantou, estava todo mundo pronto. 6h30. Falei, gente, eu queria ler. Então, já estamos todo mundo pronto, vamos para a igreja. Falei, é só a misericórdia. Então, se a gente não vigiar, essas coisinhas, né? Não estou dizendo que isso tirou minha paz, mas é o tipo de coisa que no dia a dia a gente se irrita fácil. E a gente precisa controlar isso, porque a nossa salvação depende dessas coisas pequenas. Queridos, a salvação, ela, para a gente fechar, ela é, isso não está ali, mas eu vou dizer, a salvação ela é como uma grande obra, é um grande empreendimento. Tá? Pensa naqueles prédios enormes de 40, 50 andares, né? E você está lá, né? Igual eu, é o meu caso, vou dar um meu exemplo. Você está lá com a sua casinha de 3, 4 cômodos, 5 cômodos, você tentando terminar ela é uma luta. Agora pensa num prédio de não sei quantos andares e pensa que aquilo ali é a sua salvação e que você tem que construir aquilo ali tijolo por tijolo. Então, querido, você tem muito com que se preocupar, ao invés de ficar dando importância para essas ciladas, para essas armadilhas, para esse joguete do diabo, né? Que ele coloca todo dia, ele vai botar todo dia alguma coisa que, se não fluir da tua própria vida, da tua própria mente, das tuas próprias palavras, vai surgir de alguém que está perto de você, de alguém com quem você vai ter contato. Então, qual é o conselho para a gente fechar?
zele pela tua salvação. Cuide de ti mesmo. Ok? Vigie na terra e não dê lugar ao diabo. Não dê brecha para o inimigo, porque se você der, ele vai fazer a festa e quem vai pagar é você. Ok? Acorda para a vida, que Jesus é bom e o diabo não presta. Amém? Pastor, pode vir.